Aleluia. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos nos pôr de pé, fazer uma oração em conjunto, agradecendo o Senhor por mais uma oportunidade de podermos estar em sua casa, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai maravilhoso, santo e eterno, obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos em tua casa, Senhor, por podermos estar aqui, glorificar e exaltar o teu nome, porque somos dependentes de ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nesta noite a cultuarmos a ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Dá vitória, Senhor, para o teu povo, a tua nação, Senhor. Livra de todo mal e perdoa as falhas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, sê conosco, Senhor, nesta noite. Recebe o nosso culto, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai, porque teu é o pleno poder, a honra e a glória, Senhor Jesus. E diante, Senhor, de todas as adversidades, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso general de guerra, o Senhor, aleluia, Rabachondria, Rabassurianda, Rabagai, é que tem o controle de todas as coisas. Abençoa, Senhor, este culto, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, o diácono irmão Paulo Gilberto estará louvando o Senhor com o hino da harpa. A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino 124. O nome desse hino é Adoração. Tá baixo. Um pouquinho, mas tá bom. Rei do universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser, grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos louvemos
todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Louvemos, desde o domínio. Jovens, velhos e meninos, adorai ao nosso Redentor. Reis, sábios, grandes, pequeninos, da liberação. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Louvemos, Régio dominador. Glórias a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Vamos nos pôr de pé, a irmã Elisângela estará com a palavra introdutória e logo após a irmã Eleonai na sequência. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Vamos ler uma palavra que está no livro de Esther, antes de Salmo, depois de Neemias, antes de Jó. Glória a Jesus. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Esther, capítulo número 2. Capítulo 2, verso número 15. Desculpa, versículo 16. Todos encontraram? Esther 2,16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Verso 17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, a fez rainha em lugar de Vasti. Eu quero ser bem breve, os irmãos podem permanecer em pé. Nós estamos diante de um versículo que nos chama a atenção, a mim me chama muita atenção, que Esther achou graça diante do rei. E nós sabemos a história de Esther, que ela era judia, Vasti era a rainha que então estava no posto, e quando o rei Assuero chama Vasti, depois de tantos dias de festa, ela se negou a ir na presença do rei, e ela então era rainha. E posterior a isso, ele chama então os demais líderes poderosos do momento, os príncipes, para ver o que destino dá para Vasti, que atitude ele deveria tomar. E ali ele é chamado a atenção por todos naquela reunião, naqueles conselheiros, que se ele deixasse assim como estava, ia dar espaço, ia abrir brechas para que todas as mulheres, as demais mulheres, agissem daquela forma que Vasti agiu. Então eles aconselharam o rei que ele tirasse ela do posto de rainha e elegesse uma nova rainha. E para isso houve todo esse concurso, todo esse processo, e esse versículo que nós lemos, nós entendemos, lemos aqui, que Esther, com uma das tantas escolhidas, ela fez o mesmo que as outras fizeram. Só que eu entendo que ela deve ter feito alguma coisa a mais, que agradou os olhos do Senhor. Mais adiante, sabemos a história que houve então a perseguição ao povo judeu, e por ela estar lá e ter sido escolhida como rainha, ela teve meios de chegar diante do rei, e foi então recebida pelo rei através de um período de jejum de 3 dias, que então ela pediu ajuda ao seu povo, levou ao conhecimento que o seu povo então jejuasse por ela, para que ela chegasse diante do rei. E nesse contexto nós sabemos também que aquele eunuco que tanto estava perseguindo os judeus,
que era então Amã, que estava perseguindo Mardoqueu, havia criado uma forca, irmãos, naquele período. E ele construiu aquela forca também instruído por sua mulher, e construiu aquela forca para então ali enforcar Mardoqueu. Aleluia, Jesus. Eu ontem estava lendo esse livro e me veio muito forte como é tremendo o que Deus faz. Tem pessoas que pensam que têm as coisas no controle nas suas mãos. Tem pessoas que pensam que têm as coisas ao seu redor, ao seu jeito. Mas existe um que está assistindo tudo. E muitos são os poderosos que fazem forca para si mesmo. Amã, nesse momento, fez uma forca, pensando em levar Mardoqueu. E aquilo que ele achou que seria para ele, porque quando ele chegou diante do rei Assuero, que o rei Assuero tinha perdido o sono, Deus tinha feito ele perder o sono na noite anterior, então ficou sabendo que Mardoqueu tinha socorrido ele. Quando ele chega diante do rei Assuero, o rei Assuero pergunta para Amã, o que eu faria de honra para alguém que livrou? E ele todo faceiro achando que era dele que o rei estava falando, e o rei estava falando justamente daquele a qual ele queria enforcar. Irmãos, eu creio que nós estamos num culto de missão. Todos nós temos uma missão na terra. E nós, como igreja, continuamos com a nossa missão. O papel é nosso, nós já sabemos. E temos certeza, eu tenho certeza, que o nosso Deus há de fazer a parte dele. Seja em qual situação e circunstância que nós estejamos, o nosso general de guerra nunca perdeu batalha. Oremos a Deus, querido Senhor e Pai, eterno e poderoso. Senhor, nós sabemos que muitas são as tempestades, as lutas. Quantas vezes nos encontramos nos vales, nas aflições. Quantas pelejas, batalhas, cada um de nós pessoalmente aqui já vivemos. E isso nos faz crescer diante de Ti, Senhor. Cada guerra que se levanta contra nós, cada luta, cada confronto, batalha que temos para lutar, Senhor, nos agigantamos em Ti, porque o Senhor assim nos fortalece, nos perde, Senhor, nos traz para mais pertinho de Ti e nos faz mais forte no Senhor. Nesta hora, Pai, tão difícil para a nação brasileira, Senhor, eu creio que Tu és um Deus que continua agindo, que haja o que houver, a verdade prevalecerá. Haja o que houver, Senhor, aquilo que o inimigo tem feito, projetado para os homens bons, ele será enforcado nessa forca. Assim, Senhor, como Amã preparou aquela forca para Mardoqueu, e ele foi enforcado, e assim mesmo com os seus filhos. Ó Deus, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra, Senhor, foi e será eternamente. Nós Te adoramos pela Tua palavra e continuamos crendo na Tua verdade, esta verdade que prevalece, a verdade que liberta, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Podes assentar. Peço perdão aos irmãos pelo meu atraso. Bom, mas vamos continuar. Eu estava vindo agora... Eu saí de casa agora e as ruas estão bem barulhentas, né? Eu passei ali numa rua que a gente costuma passar para ir para casa e é bem estreitinha, né? Então tá fechada praticamente, né? Os vizinhos ficaram assim no meio da rua e eu passei no meio deles ali e, claro, é da esquerda, né? E eu passei ali no meio deles, aí falei para o Senhor, e o Senhor, aí eles ficaram olhando para mim assim, né? Aí eu digo, Senhor, eu estou me sentindo assim um peixe fora d'água aqui neste pedaço. Mas nós sabemos que a nossa cidade não é o Brasil. Nós sabemos que nós não fazemos parte deste mundo, né? Então nós somos realmente cidadãos dos céus. Amém? Bom, como já tivemos a palavra introdutória, agora nós vamos ouvir um louvor por toda a igreja, né? Que é o coral misto, né? Amém? Vamos louvar o Senhor. Que esse é o nosso dever, adorar o Senhor. O Senhor, Ele não falha. Não existe outro caminho que nos leve até Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Senhor. Deus é eterno. Aleluia.
caminho, a verdade, ele assim desceu a cruz. Caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, aleluia, a porta de passagem para a vida. Caminho, a verdade e a vida. A porta de passagem para a vida. Aleluia. Glória Glória a Jesus. a Jesus. Aleluia. Vou chamar o pastor Márcio, que vai trazer a palavra da oferta. Glória a Jesus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 16 e o verso 17. Glória ao nome do Senhor Jesus. Hoje o culto missionário. Aleluia, culto de missões. Deuteronômio 16 e 17. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos que sempre têm ofertado para a obra missionária. E não foi passado no grupo, mas esse mês deu R$371 de oferta para a obra missionária. Glória a Jesus. Repassado então para Portugal, e Deus tem abençoado Portugal. E eu creio que o Senhor há de abençoar os irmãos que têm ajudado a obra lá. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 16 e 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Aleluia. Aqui traz a palavra do Senhor acerca das festas, dos pães ázimos, das festas do povo de Israel, e que eles não iriam chegar diante da presença do Senhor com as mãos vazias, mas o Senhor é tão maravilhoso que ele fala que cada um oferte ao Senhor segundo aquilo que o Senhor já havia lhes abençoado. Que cada um leve, então, como diz ali, tragará uma porção em que possa dar, e segundo aquilo que o Senhor já havia abençoado. Alguém ou algum produtor lá colhia, então, os seus frutos, e ele, então, estaria ofertando aquilo que o Senhor abençoa em sua lavoura, ou seja, na sua colheita, ou seja, entre os seus animais. A bênção do Senhor é que o Senhor, a oferta era segundo aquilo que o Senhor já havia abençoado. E quando nós abençoamos, ofertamos, como é o caso aqui de oferta missionária, imagine, irmãos, nós não estamos lá em Portugal, mas parte, eu creio que, imagina, transformando os reais em euros, eu creio que o valor chega lá muito pouco, mas, porém, a parte que cabe a nós, do Senhor para nos abençoar, verdadeiramente o Senhor não vai reter. Embora a nossa oferta em reais transliterada a euros possa ser um valor baixo lá pelos custos altos, mas a cada um dos irmãos que ofertaram, a cada um dos irmãos que se esforçaram, a cada um dos irmãos que retribuíram conforme aquilo que o Senhor já lhes abençoou, verdadeiramente o Senhor há de abençoar. Vamos nos pôr de pé, irmãos, orar por esta obra, e conforme aquilo que o Senhor os concedeu,
Oremos ao Senhor. Pai eterno e santo, tu tens abençoado, Senhor, o teu povo lá em Portugal, Senhor, e nós te pedimos, ajuda-nos ainda aqui no Brasil, para que possamos, Senhor, ofertar, para que possamos, Senhor, enviar recursos e para que a tua obra, Senhor, possa continuar em andamento cada tempo mais, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, que sempre tem ofertado para a obra missionária, Senhor, e enviando os seus recursos, Senhor, para uma cidade tão longínqua, mas nós sabemos, Senhor, que move o mundo espiritual e que pessoas estão sendo alcançadas lá com o evangelho da salvação, pessoas estão sendo libertas lá, Senhor, e muitas vezes com as ofertas, Senhor, de cada um dos teus filhos, que tem, Senhor, encarecidamente, Senhor, com liberdade ofertado para a tua obra, Pai. Abençoa em nome do Senhor Jesus cada missionário, cada lugar, Senhor, nos quatro cantos desta terra, aonde estiver alguém, Senhor, enviado, que tu possa suprir as necessidades, Senhor, e que tu possa abençoar com cada um que estiver ofertando para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir o louvor pela irmã Débora. Meu Deus, tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim. Entreguei minha vida inteira em tuas mãos. Me entreguei de corpo, alma e coração, só pra te servir.
glórias a Ti, Senhor. Só no Senhor que nós podemos confiar. É só em Deus que está a nossa esperança e a nossa confiança, amém? O mundo confia no homem, não é? Como tem o versículo que diz que homens confiam em cavalos, em carros, mas nós, como servos do Senhor, confiamos no nosso Senhor, amém? Então, agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Bom, nós vamos receber a irmã Silvana e eu gostaria que a irmã Elisângela fizesse essa oração. Amém? Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Falamos com Ele no dia de hoje. Estamos na presença dEle. E agora nós vamos ouvir a sua palavra. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos nós. Rogamos a Ti, Pai, que Tu venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que nós queremos, Pai, mas aquilo que Tu tens para falar com a Tua igreja. Usa o Teu vaso mais uma vez, Senhor. Aquilo que Tu tem colocado no coração dela, que venha sentir liberdade do Teu Espírito para falar conosco, falar com a Tua igreja. E que nós possamos seguir, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, para a honra e para a glória do Teu nome, meu Senhor. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Independente de qualquer coisa, estamos alegres, né? Estamos alegres e cheios da presença de Deus, isso que é o mais importante. Que a alegria que o mundo está sentindo aí fora, ela é passageira, a nossa não, ela é eterna. E eu peço perdãozinho, que eu estou um pouco nervosa. E bem mais nervosa do que dos outros dias. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Juízes, versículo 6, nós vamos ler a partir do 11. Falar de Gideão. Eu não sei se eu vou conseguir passar o que está aqui, o que o Senhor colocou dentro do meu coração para os irmãos, mas o que Ele me mostrou, eu entendi. Espero que eu consiga passar para os irmãos. Nós vamos ler só até o 16, que fala assim. No título da minha Bíblia fala assim, todo mundo achou? Fala assim, o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que estava em Ofra, é isso? E que pertencia a Joás. Abirelita, é isso que eu estou dizendo? Abieritas. E Gideão, o seu filho, estava ralhando trigo no largar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é o feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do
do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém? Eu li toda a história de Gideão hoje. Eu li. Os irmãos conhecem essa passagem, já leram, já pregaram essa passagem, já foi pregada aqui. E quando nós estamos passando por uma luta, a gente não consegue olhar para Deus com fé. E Gideão, por ele ser o menor da casa, eu creio que talvez ele seria o caçula da casa, eu não sei, a Bíblia não fala. Mas entre ele e o resto da família, eu vou ter ele como se fosse uma criança. Ele era a criança que tinha mais coragem naquela casa. Os pais dele contavam a história que o Senhor tinha feito, mas os pais não confiavam em Deus como ele confiava. Sem ele perceber, ele confiava tanto em Deus, ele confiava mais em Deus do que os próprios pais, que já sabia da história do Senhor e talvez viveu um pouco essa história. E nesse tempo, Israel ele estava sendo massacrado pelos medianitas. E aqui fala que então o anjo do Senhor veio e se sentou. Ele se sentou. Ele não apareceu primeiro para Gideão, ele se sentou debaixo do cavalo. Eu creio que ele estava observando a Gideão. Entendeu? Tanto ele já observava lá de cima, como ele veio observar bem de pertinho. Porque isso era costume de Gideão fazer isso todo dia, todo o tempo que era para malhar o trigo, ele era o único da casa que iria. Mesmo sabendo que depois aquele povo vinha buscar e vinha roubar, mas ele iria, ele fazia isso. Não era porque ele era tolo, eu creio porque ele acreditava que no que os pais falavam para ele, dentro dele, ele sabia que um dia isso ia acontecer de novo. E quando o anjo veio e se sentou debaixo do cavalo, eu creio que ele ficou olhando, ele malhando aquele trigo e ao mesmo tempo lendo os pensamentos de Gideão. Eu creio que Gideão dizia assim: eu vou malhar sabendo que eles vêm buscar. Mas ele fez isso. E o Senhor viu coragem nisso nele. Aqui fala que ele era o menor da casa. Eu creio que deveria ser uma criança de 11, 12, 13 anos, não sei. A palavra não fala. Então, mas ele ia, porque ele tinha esperança naquilo que ele escutava do Senhor, que já tinha escutado sobre o Senhor. Tanto é que o anjo ele não apareceu imediato, ele observou primeiro.
E aqui o 2, aí que fala assim: assentou-se debaixo do cavalo que estava em Ofra, que pertencia ao seu pai. E mais na frente fala assim: e Gideão, seu filho, estava ralhando o trigo. Então o anjo ele ficou observando ali. E aqui o 12 fala assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu. Aí só depois que ele apareceu para ele. Depois que ele observou, ele apareceu. Muitas às vezes a gente quer que o Senhor já apareça logo de cara para a gente, mas primeiro o Senhor ele observa, ele analisa, para depois ele aparecer. Ele não aparece logo. Então ele apareceu. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. O 13, e fala assim, o 12. Apareceu e disse-lhe: o Senhor é contigo. Ele não sabia que o que ele fazia, o que ele estava fazendo ali, aos olhos de Deus, aquilo ali, como se diz, era uma, como se diz, era uma força que ele tinha, que ele não sabia que ele tinha, mas ele tinha. Porque ninguém aqui entre nós vai fazer tal coisa sabendo que vem alguém mais tarde roubar. Ninguém faz. E ele fazia isso, porque era de costume o povo vir, os medianitas vinham buscar o quê? Tudo aquilo que eles plantavam. Mas mesmo assim ele fazia. E ele não sabia que ali a força dele, ali estava a força dele. Na fraqueza que ele achava que ele tinha, ali tinha uma força. Que tanto é que o Senhor fala assim, o Senhor é contigo, valoroso. E o 13 fala assim, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, para quem que o Senhor diz para quem que o Senhor fala essas coisas? Olha para mim. E esse ai dele foi tipo assim, foi um ai tão doído, tipo, ai, Senhor, quantas vezes eu faço isso e quantas vezes o inimigo vem e tira o pouco que nós temos. Então, tipo assim, esse ai foi um ai de socorro e um ai de, ao mesmo tempo, tristeza. E fala aqui mais. E fala assim, Senhor, meu. Ele tinha consciência que aquele ali era o Deus dele. Ele sabia. Só que tem coisas que eu vejo aqui, quando ele fala Senhor, que está em letra minúscula. Não está em letras maiúsculas, está em letras minúsculas. É como se ele estivesse dizendo assim, é como se ele estivesse colocando o Senhor pequeno para ele. Assim, a força do Senhor tão pequena para ele, entendeu? Assim, Senhor, se tu és Senhor, por que nós passamos por isso? Então, tipo assim, quando ele fala Senhor, ele fala colocando o Senhor assim, tão pequeno. E aí ele fala assim, Senhor meu. E o Senhor, quando o Senhor fala, ele aqui está em letra maiúscula, dizendo eu sou. Ele fala, aí fala assim, se o Senhor é conosco, aí fala assim, se o Senhor, aqui ele falou o Senhor minúsculo, e quando ele diz, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio sobre nós? É uma pergunta que nós fazemos hoje para nós. Senhor, se nós já oramos, se nós já pedimos, e se não for aquilo que nós esperamos, por que isso vai acontecer? Não é? A gente pergunta. A gente pergunta isso para Deus. E aí ele fez essa pergunta para Deus, por que sobreveio tudo isso sobre nós? E que feito
de todas as suas maravilhas. Ele sabia que o Senhor tinha feito muitas coisas, que o Senhor tinha tirado o povo do Egito, que o Senhor povo deu a promessa de uma terra que manava leite e mel, e ele pergunta, e o feito de todas as tuas maravilhas não está acontecendo hoje por quê? Ele perguntava. E o Senhor, e aí que fala assim, ó, todas as suas maravilhas, maravilha que nossos pais contaram dizendo. O pai dele e de vários outros, talvez dos colegas, contavam para ele. Então, tipo, quando o anjo do Senhor apareceu, ele sabia que era Deus, mas ele queria ter certeza que realmente era Deus. Muitas das vezes quando a gente quer algo de Deus, e às vezes vem aquilo para a gente, e quando a gente não pergunta, Senhor, isso aqui foi tu mesmo que deu, não é que a gente está duvidando de Deus, a gente quer ter certeza que foi Ele que deu. Porque o inimigo, ele também dá aquilo que a gente pede. Ele dá. Ele se passa na frente de Deus e te dá. E é aí que vem, que você tem que perguntar, Senhor, é tu mesmo que está me dando isso? Porque quando a gente não perguntamos para Deus se foi Ele que deu e aceitamos aquilo que vem para a gente vai sofrer. E a gente vai perguntar, mas eu pedi para Deus e eu creio que foi Ele que deu. E o Senhor vai dizer que não foi Ele que deu. Você está sofrendo porque você quer sofrer. Você não perguntou. Você, como se diz, estendeu a mão e recebeu aquilo. E junto com aquilo vem o sofrimento. Entendeu? E aí fala aqui, continuando o 13, fala assim, e que os nossos pais contaram, dizendo, não nos fez subir lá do Egito. Então ele perguntou, o Senhor fez nós subir do Egito? Não foi o Senhor que fez nós vir lá do Egito? Não foi o Senhor que tirou o teu povo de lá? Seja bem-vinda. Tá? E então ele perguntou, não foi o Senhor que tirou o povo de lá? E por que nós estamos passando por isso? São perguntas. Pergunta que ele fez. Isso não está errado você perguntar para Deus. E ele continua. Ele continua. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Medianitas. Então, tipo assim, ele disse para Deus, agora o Senhor, nos abandonou e nos entregou à mão do inimigo. E aí o 14 fala assim, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força. Nessa tua força. Como é que eu vou dizer? Eu creio que, a força dele deveria ser muito pouca. Então, para Deus operar, você não precisa ter muita força. Você só precisa ter uma coisa, à disposição para Deus. É só isso. Porque ele fala assim, essa tua muita força. E livrará a Israel das mãos dos medianitas. E fala aqui, dos medianitas, porventura não te enviei eu? Aí o Senhor fala, porventura, não é eu que estou te mandando? A diferença é quando você faz algo quando Deus te manda, e a diferença é quando tu faz algo quando Deus não te manda. Quando Ele te manda, tu vai e segue todas as instruções que Ele coloca para ti. E pode ter certeza que a vitória vem. Não como a gente quer,
mas como o Senhor quer. Porque ele disse assim, porventura não te enviei eu, o Senhor está dizendo, eu estou te enviando para ti lá. Eu creio que Gideão olhou e disse assim, mas olha para mim, Senhor. Olha o tanto de inimigo que nós temos. E o povo do Senhor que já estava corrompido, que já tinha abandonado o Senhor e colocado outro Deus no lugar do Senhor. Então, tudo isso ele contou. Olha para mim. Tipo, eu creio que quando ele fala, olha para mim, ele está tipo, se referindo ao povo do Senhor. Olha para o teu povo, que não está mais nem aí para ti. Olha para teu povo. E o Senhor fala, porventura não sou eu que estou te mandando? Muitas das vezes a gente olha para os nossos problemas e sente medo, muito medo. Essa noite eu demorei a dormir. Ela também foi dormir tarde, pelo que eu vi. Ela saiu várias vezes lá fora. Mas aconteceu uma coisa estranha no meu quarto. Foi coisa de segundo. Eu deitei de bruço, tentando dormir, que estava muito quente, e estava com dor de cabeça. E naquilo ali, eu fui adormecendo. E nesse adormecer, eu estava cantando em espírito para Deus. Eu não sei o nome do hino, mas uma palavra falava Jerusalém. E naquilo ali, diante de Deus, eu não estou mentindo, eu senti uma coisa deitar nas minhas costas. Uma coisa. E aquela coisa que deitou nas minhas costas, ela ia me quebrando. E eu comecei a ficar sem ar. Ela, de vez em quando, ela tem esses pesadelos, que ela diz que ela fica dormente. Mas só que eu não estava dormindo, eu estava acordada. E eu estava de bruço e eu senti algo vir. Eu senti quando a coisa chegou, eu fiquei toda arrepiada. E eu senti quando a coisa se deitou nas minhas costas. Eu senti. Ele deitou e aquele peso dele foi me sufocando, que eu fui ficando sem fôlego e sem como mexer. A única coisa que veio é orar em espírito. Eu comecei a orar em espírito. E aquela coisa ela foi tirada de cima de mim. Foi coisa de segundo. Mas aquele segundo deu para me sentir o peso do inimigo nas minhas costas. Porque não era de Deus aquilo. Porque quando as coisas de Deus vêm, você não tem medo. E eu fiquei morrendo de medo depois. Fiquei morrendo de medo quando aquilo se aproximou e se deitou nas minhas costas. E fiquei com medo depois que aquilo saiu de mim. Mas o que foi que eu aprendi com aquilo ontem? Que isso serve para nós. Que mesmo que tivermos com medo, você tem que clamar, o sangue de Jesus tem poder. Independendo de qualquer coisa. Você tem que clamar que o sangue de Jesus ele tem poder. Então, naquele minuto eu entendi que muitas das vezes a gente fala, nós estamos em guerra, mas muitas vezes a gente não tem a consciência do que é uma guerra espiritual. Mas naquela noite eu entendi que nós estamos entrando num lugar perigoso. E o medo, ele vem. O inimigo, ele sufoca. Eu senti aquele peso nas minhas costas ontem. E eu orei ao Senhor, digo, Senhor, se o Senhor não tirar isso de mim, eu vou morrer sufocada aqui. E podia ser que eu pudesse morrer de manhã, ela ia dar, eu estava morta. Ia dar o que os médicos iam dizer, o quê? Que eu tinha morrido de infarto de alguma coisa. E eu tremi de medo. Mas o meu medo é que nem esse rapaz aqui. Ele tinha medo. Ele não era corajoso. Ele tinha medo. Mas ele ia com esse medo dele. E o Senhor disse, vai com essa tua força. Porque a nossa força não é minha, não é tua, é do Senhor. Então, naquela hora que aquela coisa saiu de mim, eu fui orar. Eu chorei, eu digo, Senhor, eu não sei o que seria de mim se eu estivesse realmente dormindo. Mas eu não estava dormindo, eu estava acordada, que estava uma zoada lá fora. Eu estava acordada. Então, aquilo é o que é o inimigo colocando medo no povo de Deus. Se você continuar entrando no meu território, eu vou te sufocar. E Gideão fazia o quê? Ele colhia aquela
pouca plantação que o pai dele fazia, sabendo que o inimigo vinha roubar, mas mesmo assim ele ia lá. E tipo assim, ele era tipo aquela criança teimosa, pois eu vou lá. Eu vou colher, sabendo que ele vai roubar, sabendo que os meus amigos eles vão dizer que eu sou burro, mas eu vou lá. Porque eu creio que tudo que eu já ouvi do Senhor um dia vai acontecer. E os irmãos já leram a história. Eu não vou ler toda a história. Mas o que foi que o Senhor fez desse menino? Eu digo que é menino, eu não sei qual era a idade dele. Ele foi o quê? Ele foi o homem que livrou Israel dos medianitas, não foi? Com a pouca fraqueza, a força que ele tinha. Porque quando o Senhor ele diz, vai, faz o que eu estou mandando, você vai lá e faça o que o Senhor está mandando. Se o inimigo grita em vitória para ti, mas o maior que está lá em cima é o Senhor que está lá em cima. Então, isso aqui serve para nós. É que nem a irmã, ele disse, nós não somos daqui. A gente quer algo para este mundo melhor. Mas o Senhor, o que Ele quer para nós, talvez não seja mais para este mundo. Então, a gente está lutando por uma coisa, talvez seja em vão. A palavra de Deus tem que ser cumprida. A gente ora para que Ele guarde o povo dele, porque Ele falou que Ele guardaria o povo dele. Então, é isso que a gente tem que ter em consciência. E para ver que foi Deus que deu a vitória a Israel, que é a história mais famosa dessa passagem é os 300 homens. E a passagem que fala que o Senhor mandou eles descer as águas. Gideão fazia tudo que o Senhor mandava. Tudo que o Senhor ordenava a ele fazia. Mas mesmo assim, ele ainda tinha medo, que o Senhor fala para ele bem que é bem no 11 do 7, eu acho. É o 7, que fala que o Senhor perguntou para ele. É o 11. Cadê, Senhor? É 7, dizendo. Que fala assim, que ele, deixa eu ver, enviando que o Senhor disse para ele assim, se tu ainda tem medo, e os irmãos encontram essa frase bem que fala assim, que o Senhor pergunta, se tu ainda tem medo, eu não sei se é no 7, que fala, ai, Jesus, me ajuda. Mas fala aqui. Que ele... Isso. Então, o Senhor mandou ele descer ao arraial para confirmar que era ele que estava falando. Então, ele mandou descer. E ali o Senhor... eu creio que o Senhor é como se o Senhor tivesse assinado ali, ó. Aqui é a minha assinatura, daqui tu pode ir. Mas mesmo assim, Gideão ainda tinha medo ainda. Ele ainda tinha medo, porque o que eu li, é porque eu li na minha outra Bíblia, ela é um pouco diferente. Deixa eu ver onde é que fala. Então, os anjos do Senhor falou, deixa eu ver. Enfim, depois os irmãos procuram. Mas o Senhor lhe perguntou se ele ainda tinha medo. Depois de tudo isso que o Senhor tinha mostrado para ele, ele perguntou para Gideão, você ainda tem medo? Ainda tem dúvida que sou eu? E aí, quando ele desceu ao arraial, que o moço estava contando para o outro do sonho, ali ele confiou em Deus. Ali ele sabia que era o Senhor que estava falando, que ele não estava ouvindo coisa da mente dele, não. Era o Senhor que estava falando. Então,
Então, o Senhor deu vitória àquele povo por amor ao povo dele, mas por causa daquele jovem. Porque no meio de tantos que estavam ali, pessoas conhecedoras da palavra, pessoas que já tinham vivido promessa que o Senhor fez, mas eles abandonaram o Senhor. Mas aquele jovem ali não. E olha que aquele jovem não tinha vivido. Mas foi aquele jovem que o Senhor ergueu. Então, para nós, isso daqui serve de quê? De uma confirmação. Aconteça o que acontecer. Eu sou o Deus da igreja. Eu sou a cabeça da igreja. Independente que o inimigo vencer, mas quem dá a última palavra sou eu. Muitas das vezes a gente olha que o inimigo venceu. Mas será se realmente ele venceu? Né? Então é isso que a gente tem. A gente tem medo. Quando nós temos medo, nós não olhamos para Deus. Prova viva é de Pedro, quando Jesus vinha sobre a água. Pedro não estava ainda firmado na rocha. Quando ele viu o Senhor, eles ficaram com medo. E aí o Senhor disse, não temas que sou eu. E Pedro, na fúria, disse assim, Senhor, se é tu, deixa eu ir contigo sobre as águas. O Senhor disse, venha. Ele foi. Mas ele foi, eu creio, naquela euforia. Ele não foi confiando no Senhor. Quando ele olhava para o Senhor, ele caminhou. Quando ele começou a olhar para a água, ele começou a afundar. E para nós, como é hoje? Quando nós olhamos para Deus, sabemos que Ele vai resolver. Quando nós colocamos nossos problemas na frente de Deus, nós começamos a afundar em dúvidas. Então, hoje o Senhor fala para a igreja, descansa e espera. A vinda do Senhor está próxima. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. O inimigo, ele está tão, como se diz, tão à vista, você consegue tão ver. Que, tipo, isso só confirma que o Senhor está vindo. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais o inimigo se manifesta para a gente. Isso é real. Então, aqui o Senhor deu a vitória àquele povo que, para o resto daquela nação que via aquele povo de Deus, eles achavam que aquilo já estava tudo perdido. E muitas das vezes eu acho que o próprio povo de Deus sentia vergonha. Porque aos olhos deles, eles achavam que o Senhor tinha abandonado. Mas não foi o Senhor que abandonou. Foi as escolhas que o povo fez e o Senhor se afastou. De vez deles adorar a Deus, quem era que eles estavam adorando? Baal. E o que foi que o Gideão fez? A primeira coisa que o Senhor pediu para ele, destruir o poste ídolo de Baal. Não foi? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é destruir as armadilhas que o diabo coloca no nosso caminho. Porque se o Senhor, se aquele povo tivesse esperado em Deus, se aquele povo tivesse buscado a Deus, o Senhor não tinha abandonado aquele povo. Porque o Senhor não abandona o seu. Não está na palavra dele que ele abandonou o seu. Mas o que faz o Senhor tomar decisões são nós mesmos. Por escolhas erradas. Na Bíblia fala que chegaria o dia que era pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação. E a gente tinha que escolher. E às vezes a gente lê, a gente escuta, e a gente vê assim, mas isso está acontecendo. A gente não tem que se espantar nisso. Na nossa família tem. Petista. É uma escolha deles. Agora, porque eles escolheram esse lado, eu tenho que ir junto? Não. Eu não tenho que ir junto.
Então, tipo, se for para me escolher entre metade da minha família, que vai contra a palavra de Deus, e, e Deus, eu escolho o Senhor. Mesmo sabendo que as consequências vêm por escolher o Senhor, vêm as consequências. Vem a chacota, e o teu Deus, onde é que ele está? Ele não fez o que vocês pediram, porque o nosso Deus, ele não é governado por nós. Ele se governa, ele toma decisões. Então, independente de qualquer coisa, a gente tem que ter na mente uma coisa: eu escolhi servir a Deus e eu vou até o final por Ele. Independente de qualquer coisa. Foi o que esse jovem fez. Mesmo com as dúvidas, isso prova que nós temos falha, nós temos defeito, mas se nós temos aquela vontade de fazer a vontade de Deus, o Senhor, ele não olha para nossas fraquezas. Ele não olha. Ele olha para a nossa vontade de querer agradar. E é isso que conta para Deus. Tanto é que o anjo do Senhor desceu para vir falar com aquele jovem. Olha o privilégio disso. Para muitos que talvez pudesse dizer assim, mas o Senhor escolheu aquele fraquinho, franzino, não importa. Foi ele. Porque o que o Senhor ia fazer, não ia deixar dúvida para ninguém, que foi Deus que fez, e não a mão do homem que fez. Então, é isso que eu tenho que ter em mim. Que o Senhor, Ele sabe que eu sou fraca, Ele sabe que eu sou falha, Ele sabe que muitas das vezes eu tenho dúvida, muitas das vezes eu tenho medo, mas eu quero agradar Ele. De qualquer jeito, com essas minhas fraquezas, eu quero agradar Ele. Eu sei que os irmãos sabem que eu estou sem emprego fixo, eu estou trabalhando em casa. E eu nunca senti tanto medo ficar desempregada como eu estou agora. Muito medo. Porque da outra vez eu fiquei, mas eu não sei, talvez eu não tive a consciência disso. Hoje eu tenho. Também eu tinha acabado de entrar. A igreja estava há pouco tempo, eu não sabia muita coisa. Mas hoje eu temo, eu passei uma semana temendo, morrendo de medo. Eu disse, Senhor, eu sem emprego, como é que vai ser a minha vida? Aí aí teve o culto de missão. Foi a irmã Eli que dirigiu e o irmão Rodrigo trouxe a palavra de oferta. Eu não lembro qual foi a palavra, mas eu lembro que ele falou assim, o que semeia muito, colhe muito, o que semeia pouco, colhe pouco. E naquela hora ali o Senhor, ele colocou no meu coração para fazer um propósito com ele, e eu fiz. Eu fiz me baseando na passagem da viúva, que deu tudo que ela tinha. E eu dei tudo que eu tinha no meu cartão. Só que eu dei tudo com muita dúvida, com muito medo, porque tudo que eu tinha era para me tentar juntar mais, para ver se eu conseguia pagar aluguel. Só que o Senhor mandou eu dar tudo que eu tinha, e eu dei. Eu dei tudo que eu tinha, e eu estou esperando. Só que a primeira semana eu fiquei com muito medo, porque eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha dado o meu tudo. Eu era vamos dizer que eu era aqueles homens que dava do que sobrava para o Senhor. Só que o Senhor queria o meu tudo. E eu dei tudo que eu tinha para Ele. Só que nesse meu tudo veio o medo. E agora, que eu não tenho nem um centavo, Senhor? E eu fiquei com medo, eu fiquei apavorada durante uma semana lá em casa. Só que depois que passou uma semana, e eu perguntava, Senhor, o Senhor aceitou o meu propósito? Porque não está acontecendo nada, eu só estou com medo, não está acontecendo nada. Depois de uma semana, eu fui atender uma cliente. E naquela cliente, o Senhor confirmou o que ele... Porque eu pensei que era coisa da minha cabeça. O Senhor confirmou que foi Ele que pediu para me fazer. Eu trouxe de lá daquela casa uma sacola de supermercado dessa retornável, desse tamanho. Cheio de coisa para fazer. Não é pouca coisa. E o mais incrível, ela me adiantou R$300. Sabe o que é isso? Além
dele fazer isso. Não foi isso que me chamou a atenção. O que eu entendi ali é que ele disse assim: eu recebi a tua proposta. O teu propósito que tu fez comigo, eu aceitei. Só que tem um trabalhar nisso. E nesse trabalhar, o inimigo também trabalha junto aí. Porque ele trabalha para atrapalhar que tu venha receber o que Deus tem para ti. Entendeu? E eu estou esperando no Senhor. Porque eu fiz um propósito com ele. Quando o pastor perguntava quanto ele a bênção, eu dizia, ainda não está ainda concretizada, ainda não está concretizada. Mas ela já começou a acontecer. Então, você tem que contar o que o Senhor faz. Então isso que eu conto não é para dizer, mas, foi só aquilo. Se você não souber dar valor nas pequenas coisas, como é que tu vai aprender a dar valor nas coisas grandes que o Senhor te dá? Você não vai aprender. Então, eu estou sem emprego, eu estou dependendo literalmente do Senhor, para que o meu projeto, que Ele colocou nas minhas mãos, porque eu creio que Ele colocou, ele venha a ser feito através do Senhor. O Senhor venha fazer a obra. Então, é isso. E para nós, igreja, é assim. Aquele jovem, ele fez exatamente isso. Ele tinha tudo que ele tinha era o quê? Malhar aquele trigo para entregar para os inimigos, pois ele ia fazer. Ia fazer. E o Senhor achou graça nisso. E isso serve para nós hoje. A palavra de Deus, ela é viva, ela não é morta, ela é viva. Então, ela serve para nós hoje. O Senhor fala para mim e para ti hoje. Confia em mim. Confia em mim. Volta para casa descansada em mim. Independente de qualquer coisa, volta para casa descansada. Porque o povo dele, ele vai guardar. Eu creio nisso. E tudo que nós colocamos diante de Deus, mesmo duvidando, mas tendo aquele pouquinho de confiança que o Senhor vai agir, Ele vai agir naquele pouquinho, Ele vai agir. E é isso que importa para nós. E era isso que eu tinha. Eu não sei se eu consegui passar alguma informação para os irmãos, mas era isso. Amém. Aleluia. Vamos nos pôr de pé, orarmos ao Senhor. Aleluia. Gideão, temente a Deus, temente com medo dos midianitas, mas o que estava nas mãos dele, ele fazia. Mesmo que alguns poderiam rir dele, tu está aí escondido no lagar, malhando trigo, como pode ser isso? Mas ele estava lá. E eu creio que isso fez toda a diferença. Quando o Senhor dos altos céus olhou e disse, olha, o povo está subjugado pelos medianitas. Por quê? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, está lá no início do capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor deixou eles serem subjugados durante 7 anos pelos midianitas. Mas em nome do Senhor Jesus foi glorificado, porque o Senhor diz, quando eu livro, é eu que livro. Porque dos 32.000 que se estabeleceram para irem à batalha, Deus falou, não, é muito. Pede para os covardes, aqueles que não querem ir, volte para casa. 22.000 voltou, ficou 10.000. E aí Deus diz, não, é muito povo ainda. Eu vou dar vitória nas mãos de Israel, mas é muito povo e o povo vai pensar que por sua própria força alcançou a vitória. Faz um teste com eles, bota eles beber água aí no rio e separa aqueles que com vigilância beberam água, irem até a água. 300 sobraram. Imagina, irmãos, a pouca força de Gideão, mas a fé que ele teve em enfrentar os midianitas e confiar na boa mão do Senhor. Então vamos confiar, irmãos, independente de tudo que possa estar acontecendo, mas precisamos confiar no Senhor. Vamos orar e dizer, Senhor, tudo está em tuas mãos, Senhor.
Os medianitas subjugaram Israel, porque o Israel fez coisas más diante dos olhos do Senhor. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Nós vamos orar e clamar ao Senhor. Crer que o Senhor tem poder para nos guardar. Dizer, Senhor, ajuda-nos a fazermos o que é bem diante dos teus olhos. Deus abençoe a Maria Eduarda, esteve aqui conosco. Vamos orar e crer que o Senhor tem poder para nos fortalecer. Maravilhoso e eterno Pai, somos gratos pela tua palavra, Senhor, e que de maneira especial usasse, Senhor, a Gideão, Senhor, para que o teu povo saísse da escravidão dos medianitas, saísse sob o jugo, Senhor, dos medianitas, Senhor, e nós cremos que teu é o poder para livrar, Senhor, o teu povo, Senhor, aqueles que se chegarem em tua presença, tu has de guardar, Senhor, e livrar, diante de tudo, Senhor, que representa e o que parece, Senhor. Nós sabemos que o mundo espiritual, Senhor, é mais real do que tudo aquilo que o homem possa proclamar como certo. O teu nome seja glorificado, o teu nome seja honrado, Senhor, e a tua palavra vai se cumprindo, Senhor, que breve virá, Senhor, e não tardarás, a tua palavra vem se cumprindo, Senhor, nos últimos dias. Oh Deus eterno, haverá guerras e rumores de guerra. Oh Deus, haverá homens amantes de si mesmos, Senhor, que deixarão a tua palavra e se lançarão às próprias concupiscências, ó Deus, e nós estamos vivendo nesses dias. Guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, todas as coisas e causas diante da tua presença. Em nome de Jesus, dai-nos força, Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Em nome de Jesus, amém. E a vitória é nossa, em nome de Jesus, amém.